Que é entrevista do Zawal. Não. Nada disso. Nada disso. Eu não sou Zawal, não. Prognóstico, quadro novo aqui no canal do Pimenta. Estou aqui com ele, presença ilustre dele. Se apresente, por favor. Prazer, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV, como diria Humberto Castro. Fala. Humberto Castro, PUC TV e rádio, no meu caso, Bandeirantes. É isso, mais um prognóstico começando. Vamos falar do jogo, passar por cima desse jogo, Goiás e Avaí. O que você espera desse confronto? Vamos fazer uma pergunta bem treinador para você. O tão esperado reencontro entre Goiás e Jair Ventura, né? O André Isaac, ele fez uma postagem interessante. O Goiás venceu o Plataforma na última rodada, agora ele vai encarar o Estatística, né? Porque o Jair aqui nas coletivas, sempre se baseando muito nas estatísticas. Brincadeiras à parte, é promessa de jogo duro, né, cara? O Avaí é nada mais, nada menos que o líder do campeonato, até o momento dessa gravação. E o Jair Ventura, apesar da passagem dele não ter sido boa agora, a segunda passagem no Goiás, mas é um grande técnico, né? Tem bons trabalhos, não à toa o Avaí é o líder da competição. O Avaí tem jogadores que já passaram pelo Goiás, como o Aleph Manga, por exemplo, a lei do ex, né, tá aí. Mas eu acho que pelo jogo ser no estádio Ailê Pinheiro, por mais que o Goiás venha de um momento conturbado, oscilando, né, tá bem colocado na tabela, tá em quinto com a mesma pontuação do G4, mas vem daquela tragédia contra o Paysandu na Copa Verde. Mas eu acho que mesmo com isso tudo, o Goiás é favorito por jogar em casa, impor o seu jogo diante da equipe do Avaí, e eu acho que teremos uma vitória do Verdão. Pimenta. O Mancini falou que não tem gostinho especial se tratando do Jair Ventura. Você acha que pro torcedor e pros jogadores do Goiás, de fato tem? Para os jogadores eu não sei se ficou alguma questão aqui com os jogadores, realmente eu não sei. Para o torcedor eu tenho certeza que sim, porque a forma que o Jair saiu do Goiás nessa última passagem, ele sai depois de classificar o Goiás da Copa Verde. Só que, se você olha só o resultado é estranho, mas o desempenho da equipe, o Jair vinha sendo vaiado após o apito final, acho que nos últimos 5, 6, 7 jogos dentro do estádio Ailê Pinheiro. Então, para o torcedor do Goiás, com toda certeza, se o Goiás conseguir uma vitória, vai ter um gostinho especial. Da mesma forma que se o Avaí vencer, será que vai ter aquela dancinha do Jair? Ele tem esse costume, né? Sim. Às vezes comemorar com a dancinha dele, mas vamos ver aí. Acho que o Goiás é favorito e acredito em uma vitória alviverde. Temos desfalque pro confronto? Até o momento, os desfalques seguem os mesmos dos jogos anteriores, né? O Aloysio Souza, o Wesley Garcia e a dúvida do Barceló, que está naquela parte de transição física ainda. Até o momento, com relação ao jogo contra o Botafogo, do elenco daquele jogo, nenhum desfalque por suspensão, DM. Inclusive, acredito que, pela entrevista do Mancini, o Anselmo segue no time titular. Então vamos, provável escalação pro confronto entre Goiás e Avaí, segunda-feira, 7 horas da noite. Como o Mancini vem repetindo a escalação nos últimos jogos, Tadeu no gol, Diego Caito na direita, Messias e Lucas Ribeiro na zaga, na lateral esquerda, o Lovati. O meio-campo, possivelmente com Marcão, Juninho e Gava. No ataque do Goiás, Wellington Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Mas eu faço uma observação em duas posições no meio-campo. Primeiro volante, o Gonzalo é um jogador que ele é apreciado pelo Wagner Mancini, né? Ele é um bom jogador na função dele, apesar do pênalti perdido. O Marcão também é um bom jogador. Então, assim, eu não ficaria surpreso se em algum momento o Gonzalo ganhar essa vaga no time titular ali como primeiro volante. Outro jogador que entrou bem em alguns jogos, né, nessa passagem do Wagner Mancini, foi o Rodrigo Andrade, que vem sendo reserva. Esse eu já não sei, né, porque o Gava tá fazendo aquela função ali do armador, enquanto o Goiás não tem um meio armador. O Juninho é um jogador de confiança do Mancini. Então eu cito esses dois jogadores, mas o provável time é o que nós falamos aqui. Tá aí, vamos de um assunto aleatório? Bora. Você foi... Aleatório não, né? Sobre o Goiás. Você foi lá na quarta-feira, lá na chapa Ailê Pinheiro, lá? Das eleições? O que teve de bom lá? Porque, vou ser sincero, eu fui beber. Eu cobri pra Rádio Bandeirantes, né? Tava eu e o Humberto Castro, para a PUC TV também, estava lá, né? O companheiro André Rodrigues também, o Edson Júnior, a imprensa acompanhando o lançamento da chapa Ailê Pinheiro, com a presença de nomes históricos, né, do Goiás, querendo ou não. O João Bosco estava lá, assinou a chapa Ailê Pinheiro. O João Bosco, que foi o último grande presidente do Goiás, pelo menos em resultados dentro de campo, né? Também estava lá o atual presidente do Conselho Deliberativo, Vanderlei Alcântara, uma pessoa que eu
soube que assinou a chapa, não estava lá, mas assinou, foi o João Grego, que é um nome que tem muita credibilidade com o torcedor pelo trabalho dele no marketing, né, as posições políticas dele, as ideias que ele trouxe nos últimos anos. E eu achei interessante isso, porque o Grego ele assinou a chapa do Paulo Rogério, que é a favorita para levar a eleição do Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, caso o João Grego esteja, pelo menos entre os conselheiros, já é uma pessoa com algumas ideias inovadoras ali que estaria dentro do conselho. Vamos ver aí. Lembrando que tem a chapa de oposição também, o Goiás para Todos, chapa encabeçada pelo ex-presidente do Goiás, Dr. Sérgio Hassi, e provavelmente agora, semana que vem, deve ocorrer o lançamento dessa chapa, só que no momento quem está na frente é a chapa Ailê Pinheiro, algo ali na casa de 180 assinaturas. A chapa de oposição fala ali algo em torno de 120 assinaturas. Vamos ver aí, essa eleição promete. Que já tem data definida para acontecer as eleições? Ainda não tem, porque se eu não me engano, não sei se é o Conselho de Administração ou o Conselho Deliberativo que marca a data da eleição. O próprio Paulo Rogério falou isso em entrevista. A data certinha ainda não tem. Então vamos agora. Tem alguma curiosidade sobre o jogo? Ou, sei lá, sobre a sua semana? Algo que você possa falar aqui? Algo diferente? Uai. Foi pego de surpresa? Foi. O jogo, eu vou citar que o Goiás, no último confronto contra o Avaí, ele venceu. Ano passado já era o... vamos lá então, uma curiosidade aqui. O último jogo entre Goiás e Avaí, o técnico do Goiás era o Mancini, e o técnico do Avaí era um ex-Goiás, assim como será na próxima segunda. Só que na próxima segunda é o Jair Ventura, e no ano passado foi o Enderson Moreira, um dos primeiros jogos do Enderson no comando do Avaí. O Goiás venceu a partida por 2-1 e teve gol do Tadeu. Valeu. A gente ganhou de quanto? 2-1 pro Goiás. O Thiago Pagnussá, que é zagueiro do Vila Nova, foi quem marcou o gol do Avaí naquele jogo. Informações com credibilidade com ele, Caio Munif. Obrigado mais uma vez, irmãozinho. Valeu, Pimentinha. Estamos sempre à disposição. É isso. Pede o like então pra galera. Deixa o like aí, hein? Tem que deixar o like. E se inscrever no canal do Pimenta. É isso, o cara sabe muito. Tamo junto, bora. Quem sabe o próximo prognóstico, mais um convidado muito especial aqui, assim como Caio Munif. E redes sociais do Caio. Segue lá no Instagram, Caio Munif, o mesmo @ também no Twitter, que lá eu trago as informações do Goiás, posto algumas coisas sobre música também, né? Porque a gente não vive só de futebol, mas é isso. Valeu. Verdade, quem que vive só de futebol, né? Verdade é essa. Tamo junto.